Bom dia! Hoje a nossa leitura do dia, da leitura bíblica em 6 meses, é do capítulo 16 ao 20. Então eu vou geralmente fazer esse horário bem cedinho, porque eu vou estar em silêncio aqui, e eu vou fazer a leitura e quem quiser escutar a leitura em voz alta, vai escutando durante o dia a leitura de hoje, tá bom? Então nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vem Espírito Santo, faça com que essa leitura caia no mais profundo do nosso coração e nós possamos cada vez mais sermos pessoas apaixonadas pela Tua Palavra e que produzamos frutos, essa Tua Palavra faça a diferença em nossas vidas. Então, usando a Bíblia da Ave Maria, capítulo 16, Nascimento de Ismael. Eu coloquei aqui uma imagem de Nossa Senhora e a Bíblia, tá bom? Para focar mais nele e eu faço a leitura dos capítulos. Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Eis que o Senhor me fez estéril, rogo-te que tomes a minha escrava para ver se ao menos por ela eu possa ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu a mulher para Abraão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja o juiz entre mim e ti. Abrão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para a tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: Multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: Estás grávida, e vais dar à luz um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo, sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele, e levantará a sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome: Vós sois El-Roi. Porque, dizia ela, não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de Lai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aliança e promessa de uma descendência. Capítulo 17. Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações e terras, e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e aos teus descendentes depois de ti
a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar: todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim, será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão impurciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Anúncio do nascimento de Isaque. Disse Deus a Abrão: Não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo: Poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: Oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: Não, é Sara, tua mulher, que te dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, o tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Rito de circuncisão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa, e todos aqueles que tinha comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varões em sua casa, e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia, e todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa ou comprados a preço de dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados ao mesmo tempo. Os 3 anjos, capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos terdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob essa árvore, e eu vos trarei um pouco de pão. E assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho. Porque é para isso que passastes perto de vosso servo. E eles responderam: faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu os peregrinos juntamente com o novilho preparado.
conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe: Voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor? E meu senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe: Sim, tu riste. A intercessão por Sodoma. Os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então: Acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guarde os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. O Senhor ajuntou: É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: Fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Não. Perdoarias antes a cidade, em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não. Vós não poderias agir assim, matando o justo com o ímpio, e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: Não leveis a mal, se ainda ouso falar a meu Senhor, embora seja o pó e cinza. Se porventura faltarem 5 ou 50 justos, farei perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: Talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: Rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: Desculpai, se ouso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só encontre 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou: Que o Senhor não se irrite. Falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para a sua casa. O pecado de Sodoma, capítulo 19. Pela tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos, para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que concordaram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que estivessem deitado, e eis que os homens da cidade,
Os homens de Sodoma se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população. E chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhes, os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze a nós para que os conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa. Fechou a porta atrás de si e disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não cometeis esse crime. Ouvi, tenho 2 filhas que são ainda virgens. Eu vos lastrarei e fazei delas o que quiserdes. Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra de meu teto. Eles responderam: Retira-te daí. E acrescentaram: És um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se arvora em juiz? Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Salvação da família de Ló. Os 2 homens disseram a Ló: Tens aqui alguns dos teus? Genros, filhos, filhas, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros, que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgavam que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos instavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estava fora, um dos anjos disse-lhe: Salva-te se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes: Ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permiti que eu faça, ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe: Concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenha chegado. Por isso puseram naquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. Destruição de Sodoma. O Senhor fez então cair em Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vindo do Senhor, do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. As filhas de Ló. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor. E habitava numa caverna com suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho e não há homem algum na região com quem nós possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele,
Porém, ele nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: dormi ontem com meu pai, façamos-nos beber vinho ainda uma vez essa noite, e dormirás com ele para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, que vivem ainda hoje. Abraão e Abimeleque, capítulo 20, último capítulo do dia. Abraão partiu dali para a região de Neguebe. Estabeleceu-se entre Cádiz e Sur, e viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lhe. Mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e disse-lhe: vais morrer por causa da mulher que roubastes, porque é casada. Abimeleque, que não a tinha tocado, disse: Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Não me disse ele que era sua irmã? E ela mesma me disse: é meu irmão. É na simplicidade de meu coração e com as mãos puras que fiz isso. Deus disse-lhe em sonhos: sei que é na simplicidade do teu coração que agistes assim, por isso preservei-te de pecar contra mim e não deixei que a tocasses. Devolve agora a mulher deste homem que é profeta, e ele rogará por ti para que conserves a vida. Mas se não a devolveres, sabereis que morrerás seguramente tu e todos os teus. Ao romper da manhã, Abimeleque convocou todos os seus servos e referiu-lhes essas coisas. Todos ficaram muito atemorizados. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que te ofendi para que nos expusestes a mim e a meu reino ao castigo de um tão grande pecado? Fizeste-me o que não devias fazer. E ajuntou: que tivesses em vista agindo assim? Abraão respondeu: eu pensava que não havia certamente nenhum temor a Deus nessa terra, e que me matariam por causa de minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, eu lhe disse: faze-me essa graça, onde quer que formos, diante de mim, que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão ao mesmo tempo que lhe devolvia Sara, sua mulher, e disse-lhe: minha terra está à tua disposição, fixa-te onde quiseres. Disse também a Sara: dou a teu irmão 1000 moedas de prata, isso te será um véu sob os olhos para todos aqueles que estão contigo, ei-te justificada. Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz, porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E aqui termina a leitura de hoje, tá bom? Uma leitura extensa, mas que nós vamos lendo com muito carinho. Como eu falei, se você tem possibilidade de ter a Bíblia, de você ler, de você meditar e você riscando, vai fazendo isso. E as pessoas que preferem escutar, nós com carinho estamos lendo. Aqui é bem caseiro, mas é feito de coração, para que você tenha a graça de escutar a palavra de Deus. E essa palavra de Deus faz toda a diferença em nossas vidas, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.